é uma carta que tem surpreendido bastante. De coisas complexas, difíceis de compreender, eu esperava que a carta de Pedro fosse assim mais leve, mais superficial, mas não tem sido não. Ela não tem sido muito escatológica como a carta de Paulo, mas quanto à vida com Cristo, eu acho que está pondo pontos de exigência até maior, né? O Daniel, eu falei que ele chega atrás, mas chega aqui. Então, 1 Pedro, ela foi escrita com o propósito de encorajar os crentes em meio aos sofrimentos injustos. Isso daí fica um contraste com o que nós temos ouvido nas pregações, nas mídias, nas igrejas por aí, onde se fala de tudo bonitinho, caminho de rosas, né? Mas não é isso que está sendo colocado na palavra de Deus. E para que haja o encorajamento, Pedro começa a primeira parte com os incentivos espirituais, com aquilo que nós temos como garantia, como promessa do Senhor. Depois da segunda parte, ele fala de um caminhar em santidade. Esse caminhar em santidade reflete a razão de termos sido escolhidos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A terceira parte entra no aspecto prático do dia a dia, nos relacionamentos, quer com as autoridades do mundo, quer com as autoridades investidas por Deus na igreja, quer com as autoridades dentro da família, no casamento. Submissão às autoridades. A quarta parte, ele vem falar do sofrimento injusto por Cristo, que são os textos que nós estamos trabalhando. O sofrimento injusto por Cristo. Agora, por que é necessário o sofrimento injusto por Cristo? Por que Deus permite isso? Para aperfeiçoar o crente. Se nós estamos forasteiros aqui e somos cidadãos de uma pátria celestial, as regras que nós seguimos são aquelas aqui. E se nós somos família de Deus, nós temos que estar sendo polidos para participar desta família lá nos céus. Esta é a razão. E vimos, no versículo 12 e 13, que já passamos, nós vimos que é necessário resistir com alegria para partilhar das provas e triunfos de Cristo. Vamos lembrar que nós somos discípulos. Discípulo é aquele que caminha atrás, seguindo as mesmas pegadas. Jesus sofreu tremendamente neste mundo. Então o caminho a seguir é este, de sofrimento injusto, como foi com ele. Muito bem, no versículo 14 ao 16, nós vimos que é necessário resistir em favor de Cristo, nos qualificando para a bênção. Agora, lembrando que o sofrimento injusto é colocado como bênção também, tá? Porque ele está classificado como preparo, como participar da glória de Cristo, que foi servo sofredor. Então nós devemos, seguindo, participar da luta que ele teve como servo sofredor. Muito bem, chegamos no versículo 17 e 18 que nós vamos trabalhar hoje. 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós
qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Muito bem, voltando no 17, Claudinha. Resistir é necessário para Deus aperfeiçoar sua família. Versículo 17. Porque a ocasião, muito bem, ocasião. De que ocasião nós estamos falando? Da igreja. Quando nasceu a igreja? Em Pentecostes. Até quando vai essa ocasião? Até o arrebatamento. Então, desde que nasceu a igreja até o arrebatamento, é a ocasião. Agora, nós temos visto o quanto nossos irmãos sofreram no passado e quanto ainda têm sofrido. No relato, agora à tarde, dos cristãos mortos na Nigéria. Gente, é com um grau tremendo de malignidade. Eles põem pneu nos pescoços dos crentes, põem fogo no pneu, com um colar de fogo. Fazem espetos, sabe esse espetinho de fazer churrasquinho? E enche o corpo da pessoa com aquilo. Lá na Nigéria. Aqui nós não estamos sofrendo nada ainda no sentido absoluto da palavra. Aqui a gente é posto só por piada de alguns, gracejos de outros, mas nada assim muito, né? Algumas famílias resistem, alguns cônjuges resistem, a situação é essa, mas perto do sofrimento do mundo cristão ainda é pouco. Quando teve a missão Portas Abertas lá em Atibaia, eu me lembro dele ter colocado, sabe esses latão de lixo que o caminhão põe para a gente por lixo? Aqui no Peru, os missionários estavam tudo jogados lá dentro morto. O povo, os peruanos, massacrando o povo na rua e jogando no latão de lixo. Aqui na América Latina. Então, isso tem sido uma constante. E essa é a ocasião. Porque a ocasião de começar, a ocasião quando? Quando nasceu a igreja até o arrebatamento. Essa é a ocasião que o texto está trabalhando. Sendo assim, a casa de Deus é o quê? A igreja. Então, começar o juízo de aperfeiçoamento da família de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. É um versículo que a gente conhece, mas veja quando ligado com o assunto, como ele fica assim mais forte. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Puxa, eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus. O Espírito Santo está me dando essa convicção. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, tudo está parecendo muito bonito, né? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tem um aspecto presente. Com Ele sofremos aqui e agora, com Ele seremos glorificados lá. O interessante é que as pessoas às vezes colocam textos fora do seu contexto, ou da ordem dentro da cronológica dela. Me coloca aí Isaías 53, 4. Esse não está no programa, que me veio na mente agora. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Muito bem. Muitas igrejas, muitos teólogos, muitos irmãos creem que crente não pode ficar doente por causa desse versículo. Agora, esse versículo está falando de enfermidade? Tá. Ele está. O que as pessoas não estão compreendendo é a ação da cruz de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, tem vários aspectos. Um aspecto voltado ao passado. Nós nascemos pecadores. Existe um perdão judicial. Passado. Um aspecto presente, que nós temos que andar em santidade e nos fortalecermos para os sofrimentos injustos. E um aspecto futuro de um corpo glorificado, onde não tem enfermidade, não tem doença, não tem morte, é tudo perfeito. Então a falta dessa compreensão coloca tudo como se fosse no presente. Só que a Bíblia, ela ensina aspectos passados, aspectos presentes e aspectos futuros. Isso precisa ser compreendido. E quando nós chegamos diante dos nossos textos aqui, nós percebemos que existem aspectos ligados a isso. A ocasião, de que ocasião ele está falando? Desde que a igreja nasceu até ser tomada no arrebatamento. Esta ocasião é a ocasião que nós nos encontramos. Muito bem. Esse é o primeiro aspecto, aonde nós somos herdeiros do Pai, co-herdeiros com Cristo, e a glória de sofrermos com Cristo. E com Cristo sermos glorificados. Existe uma glória ligada ao sofrimento. Muitos dos mártires da igreja, quando na hora de execução, alguns deles falaram do privilégio de morrer por Cristo. Era um privilégio, era uma glória ter essa oportunidade. Porque a própria Escritura fala que Deus capacita, essa capacitação especial foi dada à pessoa. Muito bem. Voltando para o nosso texto. Agora, existe também um segundo aspecto, dentro dessa presente era, entre o Pentecoste e o arrebatamento. É que a igreja está sendo julgada pelo mundo incrédulo, levando muitos cristãos ao sofrimento injusto, como eu citei lá da Nigéria. Assim como Jesus, o servo sofredor, em seu ministério terreno, quando esteve aqui. Então, quando a gente chega diante de Tiago, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Tiago 1, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Volta no 2, porque senão vai ficar pulando. Aí. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Alegria de ter o privilégio de seguir os passos de Cristo. Jesus sofreu por essas coisas, eu também estou sofrendo, e isso está sendo um privilégio. Isso deve me alegrar, que eu estou no caminho certo. 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, você foi provado e não caiu, e foi firme, produz perseverança. Olha o resultado. 4. Ora, perseverança deve ter ação completa. O sofrimento deve ter ação completa em nossa vida. Ele tem que produzir o resultado. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, que é a maturidade, o perfeito varão. Muito bem. Voltando para o nosso texto, Claudinha. Versículo 17. 4:17. É chegada a hora. Ora, primeiro vem por nós
Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Primeiro vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, se os cristãos estão sofrendo no presente por fazer o bem, qual será o sofrimento dos incrédulos por fazer o mal? Por serem ímpios, por serem perversos. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Fé cresce sobremaneira. E o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Note, aí estão as qualificações dadas para essa igreja. Tá? A vossa fé cresce, o vosso mútuo amor, que vai aumentando. Agora, essa é a segunda, né? Vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, lá está falando também, da abnegação do vosso amor, também está falando, a firmeza da vossa esperança, isso não está falando na 2 Tessalonicenses, em nosso Senhor Jesus Cristo. Significa o quê? As provas estavam vindo, só que a firmeza da vossa esperança não estava sendo alcançada. Perceberam que quando eu citei o texto de Tiago, ele fala de alcançarmos essa esperança, esse é o resultado. E aqui, eles estavam alcançando esse resultado na primeira carta. Quando chega na segunda carta, eles não estão. Não cita sobre a esperança. Voltando lá em 2 Tessalonicenses, vamos seguir a leitura. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Note, o que está acontecendo com a igreja? Sofrimento injusto, lá na Tessalônica. Puxa, mas na Tessalônica também. Porque isso é do cristianismo, gente. Não importa. Se a igreja é uma igreja fiel, vai ter essa dificuldade. Essa é uma dificuldade que é para polir as nossas vidas. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus. Opa, todo esse sofrimento é o quê? O reto juízo de Deus. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Lembra que eu falei? Que isso é uma preparação para estarmos lá. Pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, aqueles que esperam encontrar na vida cristã o mar de rosa, não é possível. Ou a vida cristã que está vivendo é falsa. Aquele pregador Wesley, ele fazia evangelismos, ele é o fundador da igreja metodista, igreja wesleyana. E a igreja chama metodista por causa que tinha métodos de ensino, parecido com o que a gente faz aqui. Estudava a Bíblia, verso a verso, essas coisas. Por isso, metodista, vem de método. Tá? E ele era um pastor itinerante. Ele ia numa cidade, ia em outra cidade, ia em outro lugar e tal. E o pessoal perseguia ele. Chegou uma época onde ele não estava tendo perseguição. E ele vivia uma vida assim meio de campo, né? Dormia debaixo das árvores, essas coisas. E ele se colocou de joelho
e começou a falar para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Está tudo muito certinho à minha volta, tem alguma coisa acontecendo, ninguém mais me fustiga, ninguém mais me persegue. Ele não terminou a oração, tomou uma pedrada na cabeça. Achou. Isso é real, gente. Isso é real. Então, o versículo 5, ele fala dos sofrimentos por ser digno de recompensa. Quando que nós vamos receber isso? No estabelecimento do reino. Nós vamos ter essa condição. Versículo 6. E, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Opa! Então, aqueles que estão nos atribulando, qual vai ser o pagamento de Deus para eles? Serão atribulados. É justiça divina. É justo para com Deus. Da mesma maneira que ele permite, como que foi o cativeiro egípcio? Ele permitiu o cativeiro egípcio. O Egito ficou impune? Não, ele pesou a mão. Depois veio o cativeiro babilônico. Babilônia ficou impune? Não, pesou a mão. Estão percebendo? E assim é também com nossas vidas. Versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Arrebatamento. Então vai ter sofrimento até quando? Até o arrebatamento. Vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então é alívio para o seu povo, para a sua família, para a sua igreja no arrebatamento. E aqui na terra, vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho. Interessante que o cristianismo sempre prega um Deus Papai Noel. Um Deus que não vai... Pode vir. Não vai. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Inferno. As pessoas brincam. Esses dias eu estava assistindo um filme junto com a Maria lá em casa, de uma igreja nos Estados Unidos. Gente, a gente ficava de boca aberta a falta de conhecimento bíblico que era transmitido por aquela igreja, por aquelas pessoas. Tinha uma senhora toda rigorosa que falava, não, mas esse negócio de Satanás, inferno, essas coisas, é só para o pessoal não abusar, é só uma questão psicológica, de fato, não existe isso. Claro que existe. Está aqui. Aí você vê os padrões, os tipos de igreja que ocorrem. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, a ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Observe um detalhe aqui de suma importância. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, não pelos seus santos, mas nos seus santos. Jesus é o noivo.
A igreja é a noiva. Ele envia os dons para produzirmos frutos, coisas que glorificam o nome dele. Então a igreja, a noiva, quando for apresentada para que todos a vejam, ela está ornamentada pelo noivo. Então, o Senhor vai ser glorificado nos seus santos. Quem são os santos? A igreja. Que vai vir ornamentada, gloriosa, glorificando Jesus. E ser admirado em todos os que creram. Porque aí está falando da noiva. Onde a noiva está se apresentando impecável, com as roupas que foram produzidas pelo Senhor. É isso que o texto está falando. Então o Senhor deverá ser aplaudido lá diante dos demais. 1 Pedro 4, 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Quando fala com dificuldade, vamos pensar um pouquinho nas nossas vidas. O quão difícil está sendo pegar no tranco. O quão difícil está sendo viver esse cristianismo certinho, fiel, leal, dedicado. Essa dificuldade que o texto está falando. O Senhor nos resgata para sermos filhos obedientes, que produz frutos, que se dedicam, são servos fiéis, prontos para o sofrimento injusto, mas é com dificuldade que o justo é salvo. E aí, o que vem à mente é a situação lá que passou. Coloca para nós lá, o Ló. Gênesis 19, 14. Gênesis 19, 14. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Percebam só o nível de relacionamento dele com a família. Ele estava falando coisa séria, mas eles estavam achando que ele estava gracejando. Por quê? Porque provavelmente ele não levava uma vida tão regrada, tão certa, que quando ele falou das coisas seriamente, está de brincando. Ele não é esse tipo de crente. Hã? E outra, e os genros? Que influência que ele tinha com os genros? Nenhuma. Que fé tinham os genros? Nenhuma. Nós vemos até que as próprias filhas depois geraram muitos problemas. Que tipo de fé essa gente levava? Era com dificuldade. Assim como hoje. Os crentes não são e não têm sido referência. Assim como Ló e sua família. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Com dificuldade. Aí. Ele pega, os anjos pegam Ló à força,
A ideia aí é isso. Pegaram por braço e saiu arrastado. Porque ele estava enrolando. Ao amanhecer, ou seja, no outro dia, ele não atendeu no primeiro dia, ele enrolou. Os genros não levaram a sério que eles nem estavam mais lá no amanhecer. Os anjos levaram. Toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E arrastou. Com dificuldade eles foram arrastados para não perecer com Sodoma e Gomorra. E assim o crente Ló e sua família se comportou. Agora, eu fiquei pensando, puxa vida, o Ló saiu de lá, se esconderam num lugar lá, as filhas embebedaram ele. Daí eu fiquei pensando, mas da onde que ele arrumou vinho? Na hora, arrastaram ele para fora, ele não esqueceu do vinho, gente. Ele não esqueceu. E se embebedou depois. Versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Com dificuldade. Nós temos o exemplo, então, de alguém que conhecia o Senhor, tinha uma fé verdadeira, mas vivia um fracasso de fé. O Senhor foi lá, imagina o quão podre eram essas duas cidades. Se o único crente que tinha lá era desse naipe. Voltando ao nosso versículo 18 lá, Claudinha, por favor. Então, meus irmãos, percebamos, nós não devemos olhar para essa situação e nos preocuparmos somente com a nossa situação diante de Deus. Por que somente? Porque temos que nos preocupar com isso. Temos que ser padrão. Precisamos também nos preocupar com os pecadores perdidos ao nosso redor. Será que tem que esperar o último momento, igual aconteceu com Ló, aonde ele largou os genros para trás, saiu arrastado pelo braço? Então, o texto ele vai falar o quê? Do fogo ardente. Versículo 12 do nosso aqui. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Existe um fogo ardente que vai trazer sofrimentos injustos para nos provar, para nos levar a uma perseverança, para nos polir, para podermos ser cidadãos dos céus. Esse fogo ardente que agora nós vemos não é comparado com a chama de fogo que castigará os perdidos lá na eternidade. Voltando lá no 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, esse primeiro fogo ardente, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Aí já estamos falando do fogo ardente do inferno, que é maior do que Sodoma e Gomorra. Do ponto de vista de Deus, a salvação foi comprada por um alto preço, o seu sangue. Nós precisamos analisar, refletir o nosso ponto de vista. Esse é o ponto de vista de Deus. Agora, e o nosso ponto de vista? Mas do ponto de vista humano, Lucas, capítulo 14, versículo 24. Vamos ver o ponto de vista humano. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados
provará a minha ceia. O que está à nossa frente? Uma porta estreita, um caminho apertado, pedregoso, e precisa o quê? Esforço, dedicação. Esse é o ponto de vista humano. Deus nos separou para andarmos em santidade? Sim. Trazer provas para que nós possamos crescer? Sim. Mas nós precisamos focar nesse ideal e nos empenhar. Ou será que temos que ser como Ló? Vinha um anjo pegar a gente pelo braço e sair arrastando. Essa é a condição. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O caminho à frente é esse, gente. E as dificuldades estão em torno de nós, em todos os lugares. Pensa um pouquinho na sua família. Sua família, Daniel, está precisando? Tá. A sua tá, né, Cris? Renata, tem familiares também. Louro, também. Eu também tenho. Agora, se nós que fomos resgatados, iluminados, habitados pelo Espírito, dirigidos pela Palavra de Deus, não nos empenharmos, o que vai se esperar desse pessoal? Só o milagre da graça divina para nos preservar. Diante disso, qual será o destino do ímpio, sim, do pecador? Conhecemos, conhecidos, vizinhos, os parentes. Esse é o ponto. E a maneira deles serem tocados, alcançados, tem que ser um instrumento humano. Para levar a palavra de Deus, o Espírito tocar, tem que ser eu, você, nós. Então, o sofrimento é para o nosso crescimento, para a nossa desenvoltura, que possamos crescer no Senhor. Amém? Vamos orar? Diga, Louro. É? Podia passar o Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9. Os mártires da tribulação. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso é na tribulação. Que o versículo 2 vai falar do anticristo, das guerras, das mortes, das epidemias, e aqueles que proclamam Cristo nesse período vão ser todos executados e vão estar debaixo do altar, o altar do sacrifício. Muito bem. Ok, de pé, gente. Muito bem. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que nos orienta, nos sustenta, nos fortalece, nos direciona e com diretrizes, Senhor, que muitas vezes
não são agradáveis ao nosso sentimento, que procuramos ter alegria, termos condições favoráveis, termos tudo à nossa volta sob controle, mas o Senhor coloca que nós vamos ser abençoados nas lutas, nas tribulações. Por isso, estejamos alegres pelo privilégio de lutarmos pelo nome de Cristo. Que o Senhor nos fortaleça, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos sustenta e que nos dá força para enfrentar as provas desta vida. E que tudo redunde em glória para o seu nome. E que possamos ser aquela noiva, a tua igreja, resplandecente diante dos olhos de todos pela obra que o Senhor realizou em nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?